E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 16. Vamos tentar fazer aí em 30 minutos essa pregação, esse sermão que o Senhor colocou no meu coração e já falou bastante comigo. E eu peço a Deus que Ele fale também ao coração de vocês essa noite. Eu confesso que fui bastante cutucado por este tema, que coincidentemente o pessoal da juventude trouxe de forma extraordinária no sábado passado. Se você tiver oportunidade, se você não assistiu, vai lá no YouTube, vai lá no Culto Jovem e vê aí uma palavra abençoadíssima que a juventude trouxe. 4 jovens que estiveram aqui conosco. Eu assisti de casa, não pude estar, mas fui impactado pela palavra. Já estava com uma palavra bem parecida em mente na época que recebi o convite. E eu disse, não, vamos embora, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial na nossa igreja. A gente está passando por um momento que eu digo de reestruturação de muitas coisas. Reavaliação, renovação. E eu acho que uma forma tremenda de a gente honrar o legado de Pastor Kerley, de honrar tudo que ele fez por esta igreja, de honrar o sonho que o Deus Todo-Poderoso colocou no coração do Pastor Kerley, é se dedicando cada vez mais para afirmar a Igreja Batista da Orla em fundamentos inabaláveis. E por causa deste pensamento, eu quero trazer para vocês esta noite um tema que se chama Uma Igreja Inabalável. Eu quero convidar você a abrir em Mateus 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13 ao 18. Todos encontraram? Diga amém. Você ainda não encontrou? Espera aí. Amém. Todo mundo encontrou. A palavra de Deus diz em Mateus 16, versículo 13: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente entrar, propriamente dito, nos ensinos deste tema, eu trouxe aqui 3 fundamentos importantes para uma igreja inabalável. Eu quero abrir um parênteses aqui para algo, para a gente meio que resolver uma polêmica que existe em torno desse texto. Existem 3 linhas exegéticas acerca desta afirmação de Jesus, quando ele diz sobre esta pedra edificarei minha igreja. A primeira linha exegética ou interpretativa deste texto alega que Jesus estava falando de Pedro e que ele edificaria ou inauguraria a sua igreja aqui na terra a partir da liderança de Pedro, ou seja, Pedro seria o primeiro papa da igreja, e aí sucessivamente todos aqueles que vieram após ele encabeçam e têm a liderança sobre a igreja de Cristo aqui na terra. Esta é a linha exegética ou interpretativa da Igreja Católica, por exemplo. Existe outra linha, alguns teólogos defendem que esta afirmação de que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é de que ele está falando sobre a afirmação de Pedro. Quando Pedro diz,
tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, para esses teólogos, para esses estudiosos, quando Jesus diz, sim, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está dizendo sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja. E existe a terceira linha, que é a qual eu acredito, e eu creio que a grande maioria também aqui, que Jesus está falando dele mesmo. Aí você tem que ir para a questão do grego, e aí fazer aquelas interpretações que eu não vou me adentrar, porque não é o intuito dessa palavra. É só para você entender que, de fato, há algumas divergências interpretativas. Mas ali, eu creio que Jesus estava falando dele mesmo. E quando você começa a ler, principalmente as cartas de Paulo, e o próprio Pedro ali na primeira carta dele, você vai ver que esta interpretação ela é respaldada pelos próprios apóstolos, de que Jesus é a pedra ao qual a igreja está firmada. Jesus é o nosso fundamento. A igreja, ela é criada sobre o fundamento e os ensinos de Jesus. Ele é o construtor da igreja, ele é o sustentador da igreja, ele é o cabeça da igreja. Ali como Paulo diz em Colossenses, Paulo entendeu isso muito bem, entendeu a importância de estar constantemente reafirmando a supremacia de Cristo perante a igreja. Nós sabemos que naquela época e também nos dias de hoje, constantemente Cristo é tentado tentam escantear Cristo dos púlpitos da igreja. Aí você deve estar pensando, sim, Christian, esse primeiro ponto que você está trazendo, de que uma igreja inabalável é aquela que é edificada em Cristo, é algo muito óbvio, é algo muito primário para qualquer igreja. Sim, de fato é, mas também devemos reconhecer que muitos têm tirado Cristo do centro dos púlpitos. Cristo tem sido afastado das pregações, Cristo tem sido afastado das músicas, Cristo tem sido afastado das programações. De fato, temos várias formas de pregar, várias formas de apresentar Cristo, de forma mais direta, incisiva, de forma indireta, mas Cristo tem que estar em tudo na nossa vida, porque Ele é tudo em todos. Sabemos que muitos têm tirado a centralidade de Cristo de suas igrejas para colocar o homem no centro das coisas. E tem feito Cristo como um mordomo, Deus como apenas um operador de milagres, e que eu recebo e que eu preciso, então Deus me dá. E acabam criando e formando suas igrejas em volta de uma autossatisfação. Com o advento do iluminismo, foi se perdendo esse conceito de que Deus é o criador de todas as coisas, o sustentador, o centro de tudo, e o homem passou a ser o centro das coisas, do pensamento, das criações. E de fato eu creio que sim, precisamos constantemente reafirmar isso em nossas vidas. Precisamos reafirmar isto como igreja, que Cristo é o centro, que Cristo é o fundamento, o qual a igreja, o corpo de Cristo, está afirmado. E que Ele é o cabeça. Tudo que vamos fazer como igreja, seja ela Igreja Batista da Orla, Igreja do Bessa, Igreja do Cabo Branco, onde for, tudo deve ser encabeçado por Cristo. A igreja, com todo respeito ao meu amado pastor, não é a igreja do pastor Neto, não é a igreja do pastor André, pastor Farias, pastor Mário, os pastores que temos aqui, mas é a igreja de Jesus Cristo. Tudo que os pastores trouxerem para cá, ou os pregadores, seminaristas, ou jovens que estejam trazendo a palavra de Deus, ela tem que ser em convergência com os ensinos de Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? Em segundo lugar, uma igreja inabalável é uma igreja que vive a verdadeira comunhão e a unidade na fé. Eu quero convidar você agora a abrir
a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Atos 2. Ali a gente tem um dos relatos mais extraordinários da palavra de Deus, realmente do início da igreja. E você percebe que logo ali em Atos 2, os apóstolos eles estavam o quê? Estava cada um em um lugar, pastor Neto, diferente, ou eles estavam unidos em oração, esperando o derramado do Espírito Santo? Eles estavam unidos. A palavra de Deus relata que os apóstolos estavam juntos naquele momento, para que o Espírito Santo de Deus pudesse ser derramado. E aí você conhece o restante da história ali em Atos 2, quando eles são tomados pelo Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras, e as pessoas começam a entender a palavra de Deus, cada um na sua própria língua materna. Mas o que eu quero te chamar a atenção para esse momento, é ali, a partir do versículo 42 até o 47. Para que a gente possa observar e aprender com a igreja primitiva, com a primeira igreja de Cristo, como é que as coisas funcionavam. E eu quero te dizer, irmãos, que há porções de Deus, há certas manifestações de Deus, que só ocorrerão na unidade de sua igreja. Quando o corpo está unido, quando o corpo está com os corações alinhados, aí Deus derrama e faz o sobrenatural dele. Assim como ele fez em Atos 2, em que os apóstolos estavam unidos, eu creio que se esta igreja se unir na fé, se alinhar os corações, manter a mesma visão, grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Atos 2:42 começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Meu irmão, aqui eu consigo tirar princípios e ensinos assim de extrema importância para a igreja. Uma igreja que ela se torna inabalável é uma igreja que ela é sustentável. O que é ser sustentável? É uma igreja que ela permanece. Quando você diz, aquela empresa ela é sustentável, significa que ela tem uma longevidade, ela vai se renovando e ela vai dando continuidade por várias gerações. As coisas vão se renovando. E uma igreja que ela se torna inabalável é uma igreja que consegue identificar, capacitar, multiplicar e enviar. É necessário que nós, como liderança, pastores que aqui estão presentes, vocês identifiquem potenciais em nosso meio, jovens com capacidade, invistam, capacitem, dediquem tempo, discipulem, mas enviem. Nós não podemos guardar as flechas na aljave, né? Como é o nome do negócio? É isso mesmo? Não podemos guardar as flechas aqui na aljave. Nós temos que lançá-las ao mundo, para que a gente cumpra a grande comissão. E é muito maravilhoso isso que a gente vai viver daqui a algum tempo com esse seminário, esse congresso sobre missões, porque é um papel fundamental da igreja. Mas quando a gente fala de missão, não é somente aquela de outro país transcultural, missão aqui. Missão na esquina, missão nos bairros, na nossa cidade. Para que a igreja, ela permaneça, é necessário que os jovens, não só jovens, mas aqueles que vão sendo
acrescentados, como a palavra de Deus diz aqui. Todos os dias são acrescentados novos irmãos em nosso meio, mas é preciso que eles sejam abraçados, mas ao mesmo tempo ensinados, treinados, capacitados, e que haja confiança. Eu fui muito impactado com um livro que eu já indiquei várias vezes para os jovens, que é Formador de Heróis. E ali o pastor, ele relata o crescimento extraordinário que aquela igreja teve, a partir do momento que ele percebeu a necessidade de transferir confiança aos seus membros, aos seus liderados, para que eles pudessem crescer em conhecimento, mas ao mesmo tempo pudessem entender a necessidade de multiplicar, de criar novos discípulos. Uma igreja que vive a verdadeira comunhão e unidade na fé é uma igreja que cuida dos doentes. É uma igreja que abraça o que sofre. É uma igreja que está perto, que chega junto. Nós sabemos que quando uma parte de nosso corpo está doente, o corpo todo sente. Paulo fala isso. Em 1 Coríntios 12, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Se somos o corpo de Cristo, e se nosso meio, o nosso braço está doente, machucado, todo o nosso corpo sofre. Eu tenho um problema de hérnia aqui na cervical e tenho duas aqui estou bem acabadinho para a idade. Duas aqui na cervical, outra aqui na lombar. E meu irmão, quando eu estou em crise, a primeira coisa que eu começo a sentir é o meu braço formigando. Eu perco a sensibilidade das mãos, e aí fica aquela coisa formigando. Olha que coisa interessante. A lesão é aqui, mas eu sinto aqui. Claro, sinto uma dorzinha aqui, mas aqui. Por quê, meu irmão? Porque o nosso corpo é interligado. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos identificar aqueles que sofrem. E muitas vezes não é um sofrimento físico, assim, perceptível como uma doença, às vezes é algo emocional. Nós, como igrejas, precisamos estar preparados para as doenças deste século, que são doenças de cunho emocional, ansiedade, depressão, bipolaridade. Nós, como liderança, é muito fácil a gente trazer para junto, para debaixo de nossas asas, aquelas pessoas hiperativas, alegres, que têm uma boa energia. A gente gosta de estar junto dessas pessoas. Mas e aqueles que são complicados, ansiosos, bipolares, depressivos, que chega a gente meio que fica enfadado de estar perto? O que faremos com essas pessoas? O que faremos com essas pessoas? A palavra de Deus, ela é bem explícita. E ela diz: cuide dessas pessoas. Quando Jesus ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida, eu não vejo em nenhum momento na palavra de Deus ela dizendo que a ovelha estava gritando, pedindo ajuda. O Senhor, por ser o bom pastor, ele percebeu. E ele foi atrás. E Deus ele me pegou de um jeito com essa palavra, principalmente nesse ponto, sobre a verdadeira comunhão e a unidade da fé. E disse assim: filho, quantas ligações você fez para aquele irmão que você sabe que está passando por um problema? É fato que a pandemia, né, pastor Farias, trouxe um certo distanciamento entre a igreja, porque a gente não pode mais estar convivendo tanto na casa do outro, como os irmãos aqui da igreja primitiva faziam, de se reunir, estar se abraçando, estar chorando junto. Obviamente criou-se um distanciamento, mas hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem smartphones, e-mail, às vezes uma mensagem de: meu irmão, lembrei de você, estou orando por você. Isso é o suficiente para fortalecer aquela alma que está no seu limite. Pare agora um momento e pense: quantas pessoas
você tem chegado junto e orado e chorado com a palavra de Deus nos diz, sofrendo junto com o sofrimento do próximo. Que possamos acordar para isso como igreja e verdadeiramente viver o evangelho do amor, da comunhão, do companheirismo. Um edificando a vida do outro. Um, dizendo, meu irmão, eu estou contigo, vou chegar junto. Ah, mas eu não quero, não, estou muito ocupado. Não, vamos insistir, porque toda vida é preciosa para Deus. Amém? Uma igreja que vive a verdadeira comunhão, unidade na fé, uma igreja que tem convergência na sã doutrina. Você vê ali que eles eram firmes na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, é impressionante o grau de polarização. É comum lá fora. Lá fora é de se esperar. Mas dentro da igreja, polarização sobre temas fundamentais, sobre princípios inegociáveis. É impressionante que quando a gente começa a tratar, principalmente nós que trabalhamos com jovens, né, pastor? A gente vê o quanto existe uma polarização, jovens com pensamentos assim totalmente opostos da palavra de Deus, por falta de conhecimento. Agora, vamos trazer a responsabilidade para nós como igreja. Por que esse jovem ele está com essa mentalidade distante da palavra de Deus? Claro, não tirando a responsabilidade individual de cada um, mas nós como igreja, aí entra naquele primeiro ponto que eu trouxe, nós precisamos capacitar esse jovem, ou esse recém-convertido, nós precisamos ensiná-lo na sã doutrina, para que ele permaneça firme na palavra de Deus e não saia indo de lado a lado em sofismas, em filosofias, em padrões deste mundo. É impressionante, jovens que já estão há anos em nosso meio, viajando na maionese, com posicionamentos assim que você não consegue acreditar que é possível. Mas isto é culpa da igreja, que tem deixado de lado certos temas que precisam ser trazidos em nosso meio. Porque se o jovem ele não encontra alimento sobre determinado assunto no meio em que ele deve procurar, que é a sua própria igreja, muitas vezes ele recebe lá de fora, das universidades, dos seus cursos, da sua roda de amigo, aquele amigo mais influente da galera, e ele começa a ser contaminado por ensinos e ideologias que são totalmente contrárias a Deus. Eu estou lendo um livro muito interessante chamado Contra a Cultura, do pastor David Platt. E ele fala, para nós é muito fácil a gente se posicionar sobre pobreza, sobre justiça social, que é algo que é universal. Todo mundo concorda que a gente deve batalhar contra essas coisas, pobreza, justiça social. E aí o jovem cristão, ele se posiciona com muito afinco, com muita empolgação. O jovem, naturalmente, ele é elétrico, ele é empolgado. E aí ele se posiciona de forma muito firme nessas questões. Mas em questões polêmicas, como homossexualidade, aborto, ele já fica travado. Não é bem assim, indeciso. E o pastor David Platt diz, precisamos capacitar e equipar nossos jovens para esse nível de discussão. Porque nós temos que entender que lá fora estamos constantemente em contato com essas pautas. E a gente sabe que isso não é de agora. Na época do apóstolo Paulo, a igreja era o tempo todo, né, Rodriguinho? Também existia lá as ideologias da época, gnosticismo, um negócio, umas viajadas lá do povo, de que tinha que adorar anjos, e que Jesus não era o suficiente, e que você precisaria chegar. Tinha as viagens naquela época, e Paulo, firme, como apóstolo, dizendo, não é assim, ensinando a igreja. Escreve várias cartas, você vê aí, é o maior escritor da Bíblia. E até hoje nós passamos por isso. Dentro de nossa igreja, entram esse tipo de coisa, e a gente precisa estar preparado para isso.
E por fim, achar que não ia conseguir os 30 minutos, vou conseguir até antes. Por fim, o terceiro fundamento de uma igreja inabalável. Vamos recapitular o primeiro ponto. Primeiro ponto, uma igreja inabalável é uma igreja que ela é firmada em... Estão dormindo aí? É uma igreja que é firmada em Cristo. Amém. Eu acho que esse segundo ponto é o meu que deixei vocês um pouco acuado. Mas, gente, não estou falando de uma pessoa que está, sabe, acusando ninguém aqui. Não é indireto para ninguém. Isso aqui foi o que Deus falou comigo. Isso é primeiramente para mim. Para eu acordar também, que eu preciso chegar junto da galera e dizer, meu irmão, estamos juntos. E compartilhar isso com vocês, para mim, é de grande importância e alegria. O primeiro fundamento é Cristo. A igreja inabalável, ela é firmada em Cristo. Ali você já cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo fundamento é que a igreja inabalável é uma igreja que vive a verdadeira comunhão, que vive o amor ao próximo, que está junto, que cuida, que chora, que eleva, que lança, que capacita. Aí é o segundo mandamento. Olha a cruz aí, ó. A gente tem amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente tivesse esses dois fundamentos, a gente se torna uma igreja inabalável. E o terceiro fundamento, que eu já até falei um pouco sobre isso no segundo ponto, é que uma igreja inabalável é uma igreja profunda no conhecimento da palavra e na devoção a Deus. Eu gosto muito ali daquela mensagem em Mateus 7, Jesus já encerrando o Sermão do Monte, e ali no Sermão do Monte, sermão mais belo que a gente tem na palavra, ali você vê a carta magna do reino de Deus. Jesus, ele pega ali e faz a constituição do reino de Deus, começa com as bem-aventuranças, e aí vai ali para a árvore que dá fruto, ensina a orar, ou seja, a perfeição. E aí ele encerra no capítulo 7, a partir do 24, ele diz que assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, vieram enchentes, sopraram ventos, tempestade, tudo de mazela, com muita violência na casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Isso a gente traz como um ensino individual para as nossas vidas como indivíduos, mas isto tem muita relevância para a igreja também, nós como um coletivo, como corpo de Cristo, uma igreja que é profunda na palavra e a pratica. Veja bem, não adianta nós sermos teologicamente profundos apenas. É de extrema importância que o corpo de Cristo, que a igreja, ela tenha um profundo conhecimento da palavra de Deus, sim. Por isso que estamos aí com a escola bíblica e que precisamos, de fato, aumentar a quantidade de pessoas comparecendo à escola. É de extrema importância que o corpo de Cristo, ele saia daquele leitinho e comece a se alimentar de coisas sólidas. Porque é o sólido, é o concreto que vai impedir que a casa caia, que vai impedir que o prédio desmorone. Então é de extrema importância, sim, que nós como igreja possamos ser profundos na palavra, que tenhamos uma boa doutrina, uma boa teologia. Mas veja bem, Jesus ele diz, ele não só diz, aquele que conhece a minha palavra. Ele diz que conhece e a pratica. Não adianta apenas se encher de conhecimento e não praticar. Precisamos agir. Precisamos sair das quatro paredes e influenciar este mundo. Espalhando o amor de Deus, espalhando a justiça de Deus, os ensinos de Deus para o quarto canto deste mundo. Praticar a palavra de Deus em amor, em exortação também.
Uma igreja profunda em conhecimento, em adoração, em devoção a Deus, é uma igreja em que seus membros se dedicam na santificação. É de extrema importância que a igreja, composta por indivíduos de várias personalidades, de vários gostos, mas tenham unidade na busca pela santidade. Não adianta, como eu disse, ter apenas o conhecimento, se não temos a vida íntegra perante a sociedade. Não existe um dualismo entre vida sagrada e vida secular, como alguns pensam. Não é simplesmente, eu venho para a igreja, então eu estou num momento sagrado aqui, louvando, adorando a Deus, estou aqui, e quando eu saio, eu esqueço que sou cristão. O nosso cristianismo, ele é integral. Ele tem que alcançar todas as esferas da sociedade. E para ele alcançar todas as esferas da sociedade, só é possível se você, como cristão, influenciar o seu trabalho, influenciar o seu meio, universidade, cristãos, verdadeiros cristãos na política, verdadeiros cristãos com cargos de influência, no exército, como nosso amado pastor Valdir, influenciando e trazendo a glória de Deus para aquele meio, para aquele ambiente. Mas para isso, precisamos nos dedicar à santidade. Se queremos ver a Deus, ver a glória de Deus como igreja, como corpo de Cristo, é necessário o zelo por uma vida íntegra e santa perante Deus. Eu acredito que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer em nosso meio e a gente ainda tem muito para crescer como corpo. Mas eu creio e estou muito feliz que estamos no caminho certo. Uma igreja que se reúne para orar é uma igreja inabalável. Uma igreja que se reúne para matar a fome dos famintos é uma igreja inabalável. Uma igreja que se reúne para estudar a palavra de Deus é uma igreja inabalável. Que possamos ser esta igreja inabalável, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Deus abençoe você.